esse foi de longe o melhor investimento que nós fizemos para a nossa viagem no ano passado. Então, se você tem aí um bebê de até 2 anos de idade, vem comigo que esse vídeo vai te ajudar muito. Bom, no ano passado a gente estava planejando a nossa viagem para a Europa e a maior preocupação que eu tinha era exatamente com o nosso conforto durante essa viagem. Porque, enfim, sem um carrinho de bebê e tendo que levar ali o bebê no colo para cima e para baixo, as coisas ficam muito mais complicadas e principalmente cansativas. E o carrinho que nós tínhamos antes era um carrinho da Safety First, modelo Mobi, se eu não me engano, ele não era um carrinho tão flexível assim para você conseguir desmontar e transportar e tudo mais. E na Europa você tem muitas escadarias ali, às vezes que você tem que subir e descer no metrô e tudo mais. Em termos de acessibilidade, né, a Paris, por exemplo, não é uma cidade assim tão boa. E a gente estava bem preocupado com relação a isso. Como que a gente ia fazer? Tanto com a questão do transporte desse carrinho, como também, enfim, ter um carrinho que fosse prático. Comecei a pesquisar e dar-lhe pesquisa até que eu acabei encontrando esse modelo da Kido, Kido Sprint 2, né, esse modelo aí que deve estar na tela para você. E a gente acabou comprando um carrinho usado, tendo em vista que a gente já tinha um outro carrinho que a gente utilizava no nosso dia a dia com o Noah. E esse carrinho da Kido, gente, olha, foi um achado, foi muito bom, foi uma ótima aquisição. Quero falar aqui agora de 4 pontos positivos do carrinho da Kido e de 2 pontos que a gente não gostou tanto assim. Bom, o primeiro ponto positivo do carrinho da Kido. A questão do tamanho dele é algo excepcional, fantástico mesmo. Então ele cabia no bagageiro do avião e essa questão de caber no bagageiro do avião era a minha maior preocupação, porque a gente ia fazer algumas conexões muito curtas. Uma das conexões que nós fizemos, inclusive, era de apenas 1h20 minutos, então uma conexão extremamente curta. Se eu precisasse pegar o carrinho no meio dessa conexão e despachar ele novamente, isso certamente seria um grande transtorno. Segundo ponto que é muito bom desse carrinho é o peso dele. Ele pesa só 5,8 kg, então é um carrinho muito leve. Para subir escada, descer escada com ele, a gente conseguia fazer isso bem tranquilo, porque geralmente, né, a gente tem que andar com o carrinho e às vezes com o bebê no colo ainda, né? A vida de pai e de mãe não é fácil. Então a questão do peso do carrinho, né, e de você conseguir pegar ele de uma forma mais fácil, isso também ajuda bastante, né? Quando eu comparo, por exemplo, com outro carrinho que nós tínhamos, né, que era da Safety First, o modelo Mobi, o Mobi, quando você desmontava ele, ficava basicamente 2 partes, né? Uma parte grande como se fosse um Moisés e mais a estrutura do carrinho. E isso era bem ruim, aquela baita daquela estrutura, aquele baita daquele Moisés, não era muito fácil de você transportar esse carrinho. O carrinho da Kido, né, o Sprint 2, é muito fácil, muito tranquilo, ele praticamente vira uma mala mesmo, ele tem inclusive um puxadorzinho, como você está vendo na foto aí, o que facilita bastante o transporte dele, tá? Então subir dessa escada não vai ser problema com ele. Terceiro ponto que, assim, foi muito bom é a questão das posições, né? As posições desse carrinho você consegue ajustar de uma forma muito fácil, né? Você tem uma cordinha na parte de trás do carrinho, e essa cordinha você ajusta de acordo com, enfim, o nível que você quer. Então o Noah conseguia tanto dormir nesse carrinho, como também fazer passeios ali sentado de uma forma tranquila, né, para se ajustar. Mais um ponto que, assim, joga muito a favor desse carrinho da Kido. Por fim, né, a facilidade de você montar e desmontar esse carrinho era algo incrível. Você conseguia montar ele, né, você consegue montar ele com uma mão só, você só puxa o pegador ali do carrinho. E para desmontar também é muito tranquilo, é você ajustar ali, puxar um botãozinho que tem ali na parte do puxador, empurrar e está desmontado o teu carrinho. Então isso também é um ponto muito a favor. Como nem tudo são flores, tem 2 pontos que não foram tão bons assim do carrinho, preciso colocá-los aqui também. O primeiro ponto deles é a questão do conforto. Então não espere um nível alto de conforto com o carrinho da Kido. Por quê? Porque ele é um carrinho mais simples, exatamente para você utilizar em situações como essa, uma viagem e tudo mais.
Então, assim, não espere um carrinho extremamente confortável. Em termos de conforto, quando a gente compara, por exemplo, com o modelo da Safety First que nós tínhamos, o conforto do carrinho da Safety First, exatamente até por ter rodas maiores e tudo mais, era um carrinho mais confortável, era um carrinho mais robusto, era um carrinho que você sentia que não passava, né, toda aquela imperfeição do solo para o bebê, né? A gente inclusive andou em algumas ruas de Roma, assim, e você sentia, né, que aquela imperfeição do solo passava para o bebê. Entretanto, mesmo assim, né, é um carrinho extraordinário. Ele deu conta do recado mesmo lá com essas ruas ali bem antigas de Roma. Segundo ponto que não nos agradou tanto assim foi a questão do assento. A posição desse carrinho quando o bebê está sentado, mesmo sentado, ele fica ainda meio deitado. O bebê não fica bem sentado, né, bem inclinado. E aí, enfim, o bebezinho ficava mais para trás, o Noah ficava mais para trás. Nós tivemos que utilizar, sabe aquelas almofadas que você usa, né, para dormir no voo? Nós tivemos que utilizar uma dessas almofadas para apoiar as costas do Noah ali durante a viagem, durante o trajeto, né, na posição sentado do carrinho, para que ele ficasse um pouco mais confortável. Meu veredito, com toda certeza eu recomendo sim a compra do carrinho daqui do Sprint 2. Por quê? Porque é aquele carrinho que você vai conseguir utilizar tanto no dia a dia, em termos de conforto, já aviso, ele vai deixar a desejar para outros modelos. Entretanto, né, o ganho que você tem é exatamente na flexibilidade, de poder levar esse carrinho para uma chácara, vai levar o carrinho para a praia, vai levar o carrinho, enfim, uma viagem mais longa de avião, tanto voos internacionais como nacionais, esse carrinho coube tranquilamente no bagageiro do avião, zero problema. E enfim, você tem essa flexibilidade com esse carrinho, né? Ele não vai ocupar um grande espaço no teu porta-mala, não vai ser aquela coisa difícil de você carregar, e se o seu bebê dormir, você consegue usar o carrinho, se o bebê quiser passear, você consegue usar o carrinho, é um carrinho bem camaleão, diria assim, né? Então, recomendamos sim, o link está aqui na descrição do vídeo, caso você, enfim, opte por fazer aquisição desse carrinho, às vezes até mesmo como um segundo carrinho, né? Um carrinho ali que seja mais flexível. Mas enfim, é isso, gente. Obrigado pela tua atenção. Se esse vídeo porventura te ajudou, enfim, a tomar uma decisão, deixa aqui o seu like, comenta aqui a tua experiência, se você já teve de repente esse carrinho, e compartilha. Se inscreva aqui no canal, a gente está sempre postando vídeos novos sobre experiências de viagem, sobre experiências com bebê, essa aventura que é ser pai, né, e tudo mais. Então a gente está sempre compartilhando aqui muitas das nossas experiências aqui no canal. Fico por aqui, até a próxima, te vejo em breve, se Deus quiser. Um abraço.